Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o psicólogo Álvaro Costa do Espaço Sincronicidade e este é o sétimo aconselhamento psicológico para depressão. A depressão e a falta de sentido dos nossos dias. Tá? Bom pessoal, ao longo da história humana, né, ao longo da história da espécie humana, daquilo que Jung chama de filogênese, né, ou seja, o que é a filogênese? É a história da espécie, é a nossa história, é a nossa experiência no tempo ao longo de séculos e séculos. A filogênese é o correspondente biológico para aquilo que Jung chama de inconsciente coletivo. Ao longo de séculos e séculos, de milênios, várias representações antropológicas do que é o ser humano, do que é a vida, várias representações coletivas foram criadas. E muitas dessas representações coletivas que foram criadas foram para dar sentido à vida humana e foram para mostrar o quanto nós somos poderosos, o quanto nós somos seres transformadores, seres de progresso, muitas vezes seres de instinto agressivo e de como essa agressividade criou a nossa civilização e a nossa cultura. Por exemplo, o homem, né, o antropos, o homem saiu de um estado de animalidade bruta, das cavernas, domesticou o fogo, domesticou algumas forças da natureza, domesticou os animais selvagens, fez guerras, organizou um sistema político, não cansou de se desenvolver, criou símbolos, criou religiões, criou ciência, criou tecnologia e chegou, inclusive, a sua psique a deixar pegadas na Lua, né? O seu corpo a deixar pegadas na Lua. Então é uma história aparentemente de triunfo. A nossa geração hoje em dia é tida, né? Quando eu falo nossa geração, é a geração até um pouco mais nova do que a minha, né? Que eu já tenho os meus 41 anos, né? É a geração que nasceu do ano de 2000 para cá, é a geração desse século, né? É a geração do século 21. A nossa geração de hoje em dia é tida como uma geração que se enfraqueceu por conta da depressão e que vive tomando remédios e que vive na ausência de um sentido para a vida. O que é verdade, porque tanto Jung quanto a Marie Von Fran já psicodiagnosticaram que a grande neurose da nossa época atual é a falta de sentido da vida. Mas essa falta de sentido também era experimentada pelos nossos antepassados. É que antigamente se chamava de a perda da alma. A perda da alma era muito conhecida, por exemplo, entre os nossos indígenas e era algo bastante temido. Ou seja, ao longo do desenvolvimento humano, uma sombra depressiva, uma sombra que nos arrasta de volta para o inconsciente, que faz com que a gente enfraqueça o nosso ego e que faz com que a gente perca a nossa vontade de viver, sempre nos acompanhou. A marca da subjetividade nossa é que hoje nós somos seres conscientes da nossa fraqueza, da nossa vulnerabilidade. A psicoterapia, a prática da psicoterapia é a marca dessa vulnerabilidade. Nós somos pessoas feridas no seu ego e nós precisamos dar o primeiro passo para assumir essa dor, para assumir conscientemente essa ferida, não no sentido de nos acomodarmos, mas no sentido de nos transformarmos para que nós possamos buscar uma adaptação melhor. Houve muito progresso ao longo da história humana, mas muito desse progresso foi à custa de sacrifício, de símbolo da transformação da libido, e muito desse progresso foi feito a partir da perda da alma, da perda da subjetividade, né? Do prejuízo dos nossos processos psicológicos e dos nossos adoecimentos. O grande
equívoco do homem moderno, do antropos, do sujeito moderno, é acreditar que a nossa psique, que o nosso psiquismo é superior ao psiquismo dos antigos só porque nós detemos a tecnologia. Mas é justamente essa tecnologia que nos faz adoecer. E a tecnologia que nós temos, por mais abundante que seja, não resolve o grande conflito, que é o conflito da neurose, da perda do sentido da vida. Vocês viram ontem várias redes sociais caindo e as pessoas voltando novamente a sentir um vazio imenso dentro de si. A psicoterapia pode ajudar você a elaborar esse vazio e não ter medo de assumir o nosso lado sombrio, o nosso lado depressivo, porque é possível reconhecer um sentido para a vida a partir da sua equação pessoal, da sua subjetividade e criar junto com a própria vida esse sentido. É isso, pessoal. Muito obrigado.